Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estar aqui falando sobre o primeiro concílio de Nicéia. Muitas pessoas aí falam a respeito do concílio de Nicéia, só que muitas pessoas não sabem realmente o que aconteceu ali nesse concílio. Então hoje eu vim trazer a respeito para vocês saberem sobre essa questão do concílio, esse fundo histórico aí. Antes de nós iniciarmos, gostaria de pedir a você, deixa aí aquele like para dar fortalecida aqui no nosso trabalho, no nosso vídeo, no nosso canal. E se inscreva aí, pessoal. Vai aí rapidinho, se inscreva, porque aí você vai ficar por dentro de todas as novidades que são colocadas aqui no canal semanalmente, tá? Bom, o primeiro concílio de Nicéia. Lembrando que se você quiser, você vai poder adquirir esse material comigo, você pode entrar em contato, você pode ter acesso aqui a esse esboço aqui, tá? O primeiro concílio ecumênico da Igreja Católica, realizado em 325 por ocasião da heresia de Ario, o arianismo, já em 320 ou 321, em Alexandre, bispo de Alexandria, convocou um concílio em Alexandria, no qual mais de 100 bispos do Egito e da Líbia anatematizaram Ario, ou seja, colocaram Ario como uma maldição. Este continuou a oficiar em sua igreja e a recrutar seguidores. Sendo finalmente expulso, ele foi para a Palestina e lá para Nicomédia. Durante esse tempo, Alexandre publicou sua epístola encíclica, a qual Ario respondeu, mas a partir de então ficou evidente que a briga havia ido além da possibilidade de controle. Sosomeno fala mesmo de um concílio da Bitínia que dirigiu uma encíclica a todos os bispos pedindo-lhes que recebessem os arianos na comunhão da igreja. Essa discórdia e a guerra que logo eclodiu entre Constantino e Licínio aumentou a desordem e explica em parte o progresso do conflito religioso durante os anos 322 e 23. Então aí, se você for parar para pegar, tudo que estava envolvendo era justamente sobre esse indivíduo aí, esse Ario, tá? Que muitos colocaram como herege, mas na verdade era um camarada que ele tinha uma mentalidade que dava uma explicação plausível para Jesus, ou seja, ele não via Jesus como Deus, como a maioria das pessoas aí colocam hoje, e na verdade ele nunca foi Deus. Sobre isso, eu tenho vídeos aqui no meu canal do YouTube que fala a respeito da Trindade, sobre a falsa onisciência de Jesus, se Jesus ele é o Messias. Vocês podem ir no meu canal aí que vocês vão saber de uma vez por todas a respeito dessa questão de Jesus, tá? Ele dirigiu cartas a Alexandre e Ario, depreciando essas controvérsias acaloradas sobre questões sem importância prática, aconselhando os adversários a concordarem sem demora. Era evidente que o imperador não compreendia então o significado da controvérsia ariana. Ósio de Córdoba, seu conselheiro em assuntos religiosos, levou a carta imperial a Alexandria, mas falhou em sua missão conciliadora. Vendo isso, o imperador, talvez aconselhado por Rósius, não julgou remédio mais apto para restaurar a paz na igreja do que a convocação de um concílio ecumênico. O próprio imperador, em cartas muito respeitosas, implorou aos bispos de todos os países que viessem prontamente a Nicéia. Vários bispos de fora do Império Romano, por exemplo, da Pérsia, vieram ao concílio. Não se sabe historicamente se o imperador, ao convocar o concílio, agiu apenas em seu próprio nome ou em conjunto com o Papa. No entanto, é provável que o Constantino e Silvestre tenham chegado a um acordo, tá? E tem as referências bibliográficas para vocês aí, tá? Para agilizar a montagem do concílio, o imperador colocou à disposição dos bispos os transportes públicos e postos do império. Além disso, enquanto durou o conselho, ele proveu abundantemente para a manutenção dos membros. A escolha de Nicéia foi favorável à reunião de um grande número de bispos. Era facilmente acessível aos bispos de quase todas as províncias, mas especialmente aos da Ásia e Síria, Palestina, Egito, Grécia e Trácia. As sessões foram realizadas na igreja principal e no salão central do Palácio Imperial. Um lugar grande era realmente necessário para tal assembleia, embora o número exato não seja conhecido com certeza. Eusébio fala de mais de 250 bispos e manuscritos árabes posteriores elevam o número para 200. Ou abaixam, né?
O evidente exagero que, no entanto, é impossível descobrir o número total aproximado de bispos, bem como dos padres, diáconos e acólitos, de quem se diz um grande número também esteve presente. Santo Atanásio, um membro do conselho, fala de 300 em sua carta a Diáforos. Ele diz explicitamente 318. Este número é adotado quase universalmente e não parece haver nenhuma boa razão para rejeitá-lo. Então, ou seja, dos que estavam presentes ali, ou seja, entre os gregos, aí fala assim, os latinos conheceram apenas Rósius de Córdoba, Ceciliano de Cartago, Marcos Calábria, Nicásios de Dijon, Donos de Stridon, na Panonia, e os dois sacerdotes romanos, Vítor e Vicentinos, representando o Papa. A Assembleia contava entre os seus membros mais famosos Alexandre de Alexandria, Eustácio de Antioquia, Macário de Jerusalém, Eusébio de Nicomédia, Eusébio de Cesareia, Nicolau de Mira. Alguns sofreram durante a última perseguição, outros estavam pouco familiarizados com a teologia cristã. Entre os membros estava um jovem diácono Atanásio de Alexandria, para quem este concílio deveria ser o prelúdio de uma vida de conflito e de glória, tá? Então, ou seja, esses bispos seriam os que estavam ali, esses indivíduos envolvidos nessa questão do concílio. Os nomes mais proeminentes aqui, se você for ver, é justamente Constantino, Papa Silvestre. Você pega aí também Eusébio de Cesareia, né? E Atanásio, ou seja, você pega alguns nomes aqui que realmente eram nomes bem conhecidos na época. O ano 325 é aceito sem hesitação como o primeiro concílio de Nicéia, menos concordância entre nossas primeiras autoridades quanto ao mês e dia da abertura. A fim de conciliar as indicações fornecidas por Sócrates e pelos atos do concílio de Calcedônia, essa data pode talvez ser tomada como 20 de maio e a de elaboração do símbolo como 19 de junho. Pode-se presumir, sem grande ousadia, que o sínodo convocado para 20 de maio na ausência do imperador realizou reuniões de caráter menos solene, caráter até 14 de junho, quando após a chegada do imperador iniciaram-se as sessões propriamente ditas, sendo o símbolo formulado em 19 de junho, após o que vários assuntos, a controvérsia pascual e etc. Foram tratados e as sessões terminaram em 25 de agosto. O concílio foi aberto por Constantino com a maior solenidade. O imperador esperou até que todos os bispos se sentassem antes de fazer a sua entrada. Ele estava vestido de ouro e coberto de pedras preciosas à maneira de um soberano oriental. Uma cadeira de ouro havia sido preparada para ele, e quando ele tomou o seu lugar, os bispos se sentaram. Depois de ter sido abordado em uma alocução apressada, o imperador fez um discurso em latim, expressando sua vontade de que a paz religiosa fosse estabelecida. Ele havia aberto a sessão como presidente honorário e assistido nas sessões subsequentes, mas a direção das discussões teológicas foi abandonada, como cabia aos líderes eclesiásticos do concílio. O atual presidente parece ter sido Rósius de Córdoba, auxiliado pelos legados do Papa Vítor e Vicentinos. Então, o que acontece? Quando Constantino chegou lá, ele chegou porque ele queria paz no império. Estava havendo muitas guerras ali entre os cristãos, entre as pessoas de outras religiões, que atacavam os cristãos retalhavam. Então existia justamente essa controvérsia. Ele queria, como imperador, ter paz no império. Então simplesmente ele convocou esse concílio. E por meio deste concílio, se você for parar para analisar, é onde surgiram essas questões aí. A divindade de Jesus começou a ser formulada, porque até ali então a Trindade ela não existia, não passou a existir a partir do concílio de Nicéia, mas ela passou a começar a ser formulada, e aí a partir desse concílio eles começaram a fundamentar com outros concílios justamente a criação de um Deus trino. O imperador começou por fazer os bispos, vamos continuar aqui, o imperador começou por fazer os bispos entenderem que tinha um negócio maior e melhor nas mãos do que brigas pessoais e recriminações intermináveis. No entanto, ele teve que se submeter em posição de ouvir as últimas palavras dos debates que estavam acontecendo antes de sua chegada. Eusébio de Cesareia e seus dois abreviadores, Sócrates e Sosomeno, assim como Rufino e Gelásio de Císico,
não relatam detalhes da teologia, das discussões teológicas. Rufino nos diz apenas que sessões diárias eram realizadas e que Ário era frequentemente convocado antes da Assembleia. Suas opiniões foram seriamente discutidas e os argumentos contrários considerados com atenção. A maioria, especialmente os confessores da fé, declararam-se energicamente contra as ímpias doutrinas de Ário para o papel desempenhado pelo terceiro Eusebiano. Santo Atanásio nos assegura que as atividades do concílio não foram prejudicadas pela presença de Constantino. O imperador já havia escapado da influência de Eusébio de Nicomédia e esteve sob a de Rósius, a quem, assim como Santo Atanásio, pode ser atribuída uma influência preponderante na formulação do símbolo do primeiro concílio ecumênico, do qual o seguinte é uma tradução literal. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e um Senhor Jesus Cristo, unigênito do Pai, isto é, da substância, ectes ousias do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não feito, da mesma substância com o Pai, homoousion tu patri, né? Por meio de quem todas as coisas foram feitas, tanto no céu como na terra, que por nós, homens, e nossa salvação desceu, se encarnou e se fez homem, padeceu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e vem julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo, aqueles que dizem, houve um tempo em que ele não era, e ele não era antes de ser gerado, e que ele foi feito do nada, ex hoc onton, ou que sustentam que ele é de outra hipóstase, ou outra substância que não o Pai, ou que o Filho de Deus é criado, ou mutável, ou sujeito a mudanças, eles, a Igreja Católica, anatematiza. A adesão foi geral e entusiástica. Todos os bispos, exceto 5, declararam-se dispostos a subscrever essa fórmula, convencidos de que continha a antiga fé da Igreja Apostólica. Os oponentes logo foram reduzidos a 2, Teonas de Marmarica e Secundus de Ptolemaias, que foram exilados e anatematizados. Ário e seus escritos também foram marcados com anátema. Seus livros foram lançados ao fogo e ele foi exilado na Ilíria. As listas dos signatários chegaram até nós, mutiladas, desfiguradas por faltas dos copistas. No entanto, estas listas podem ser consideradas autênticas. Seu estudo é um problema que tem sido repetidamente tratado nos tempos modernos. Na Alemanha e na Inglaterra, nas edições críticas de Gelser, Hingfield e Kontz, por um lado, Turner por outro. As listas assim construídas dão respectivamente 220 e 218 nomes. Com informações derivadas de uma fonte ou de outra, pode-se construir uma lista de 232 e 237 pais conhecidos por terem estado presentes. Então, ou seja, foram mais de 200 pessoas. O concílio, aí tem a variação de 220, 218 para frente, né, até 237 ali, pessoas que estavam presentes. Mas para você ver que foi determinante ali para eles colocar, ou seja, fizeram um concílio, a maioria era contra o camarada, e aí fica fácil você chegar e argumentar, né, gente? Quando você tem a maioria contra uma pessoa, é muito fácil você chegar e argumentar. Não é isso que as igrejas fazem hoje? Fazem uma assembleia, uma reunião, para poder chegar e expulsar um camarada? Ou seja, muitas vezes o cara passou 30, 40 anos servindo a igreja, aí vamos supor, porque o cara não concorda com o erro de um outro pastor, às vezes aquele pastor é mais influente lá dentro, e o que eles fazem? Eles excluem aquele indivíduo e ficam ali com a heresia, com o erro do pastor. Ou seja, não é muito diferente do que aconteceu lá no Concílio de Nicéia, o que está acontecendo nos dias de hoje, né? Outros assuntos tratados por esse concílio foram controvérsia quanto ao tempo de celebração da Páscoa e o cisma meletiano. O primeiro destes dois será encontrado no tratado em Ester Controvérsia, tá? O último, Melétio de Licópolis. De todos os atos deste concílio, que segundo se afirma, foram numerosos, apenas 3 fragmentos chegaram até nós. O credo, o símbolo dado acima, os cânones, o decreto sinodal. Na realidade, nunca houve atos oficiais além desses, mas os relatos de Eusébio, Sócrates, Sosomeno e Teodoreto e Rufino podem ser considerados fontes de informação histórica muito importantes, assim como alguns dados preservados por Santo Atanásio e uma história do concílio de Nicéia escrita em grego no século V, por Gelásio e Cisico. Há muito existente
Há muito existe uma disputa quanto ao número dos cânones do primeiro Nicéia. Todas as coleções de cânones em latim ou grego compostas no século IV e V concordam em atribuir a este concílio apenas os 20 cânones que possuímos hoje. Deste segue um breve currículo. Então, ou seja, quais foram os cânones que colocaram ali, tá? Que foi definido além do credo ali, os cânones que foram colocados, olha. Sobre admissão, apoio ou exclusão de clérigos mutilados por escolha ou violência, regras a serem observadas para ordenação evitar a pressa indevida deposição dos culpados de falta grave, né? Todos os membros do clero são proibidos de morar com qualquer mulher, exceto mãe, irmã ou tia. Então já entra a questão do celibato. Sobre as eleições episcopais, sobre os comungados, sobre os patriarcas e sua jurisdição, confirma o direito dos bispos de Jerusalém de desfrutar de certas honras, diz respeito aos novacianos, certos pecados conhecidos após a ordenação envolvem invalidação, o lápice que foram ordenados conscientemente ou subrecepticamente devem ser excluídos assim que sua irregularidade for conhecida, penitência a ser imposta aos apóstatas da perseguição de Licínio, penitência a ser imposta àqueles que apoiaram Licínio em sua guerra contra os cristãos, indulgência a ser concedida aos excomungados em perigo de morte, penitência a ser imposta aos catecúmenos que enfraqueceram sob a perseguição, bispos, sacerdotes e diáconos não devem passar de uma igreja para outra, todos os clérigos são proibidos de deixar sua igreja, proibição formal aos bispos de ordenar para sua diocese um clérigo pertencente a outra diocese, e aí que você vê também que vem se seguindo desde os dias de hoje, desde essa época até os dias de hoje, essa questão, ou seja, o camarada era proibido de, ou seja, penitência ser imposta no caso que o bispo, sacerdote e não deve passar de uma igreja para outras, ou seja, todos os clérigos são proibidos de deixar a sua igreja, ou seja, o camarada não poderia sair ali, o pastor não poderia sair para ir para outra igreja. E quando saiu, o camarada não recebia um monte de maldição, você veja que não mudou muita coisa não, gente. Você vê que as mesmas coisas de antigamente continuam nos dias de hoje. Os clérigos são proibidos de emprestar com juros, recorda aos diáconos a sua posição subordinada em relação aos presbíteros. Opa, que eu voltei aqui. Regras a serem observadas em relação aos adeptos de Paulo, de Samosata, que desejavam retornar à igreja. Aos domingos e no tempo pascal, as orações devem ser feitas em pé. Terminados os negócios do concílio, Constantino celebrou o 20º aniversário de sua ascensão ao império e convidou os bispos para uma esplêndida refeição, ao final da qual um deles recebeu ricos presentes. Vários dias depois, o imperador ordenou que se realizasse uma sessão final, na qual ajudou a exortar os bispos a trabalhar pela manutenção da paz. Ele se recomendou às suas orações e autorizou os padres a retornarem às suas dioceses. A maioria apressou-se a aproveitar isso e levar as resoluções do conselho ao conhecimento de suas províncias. Então fica aí sobre essa questão aí para vocês podem pesquisar da onde eu extraí essa questão, vocês podem pesquisar aí para vocês saberem. Então fica aí para vocês verem a historinha do concílio de Nicéia, como que foi essa questão do primeiro concílio de Nicéia aí, e o que foi adotado para vocês saberem da onde que se iniciou essa questão da doutrina da Trindade, tá? Então, eu agradeço vocês por terem ficado comigo até o final. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, ativa aí o sininho para você ficar por dentro dessa e de outros temas. Os materiais estão sempre disponíveis, vocês podem entrar em contato comigo pelos contatos que estão aqui no vídeo, na descrição do vídeo, e você pode adquirir esse esboço e muitos outros materiais referentes a esses temas. No mais, desejo um abraço a todos vocês, meu muito obrigado, sucesso e até a nossa próxima oportunidade.